Ora, bem-vindos a este vídeo sobre equações diferenciais ordinárias de ordem 2, o mínimo teórico. Um primeiro aviso, este vídeo não se substitui, nem tem a pretensão de substituir-se às aulas teóricas, e tampouco neste vídeo vocês vão aprender a resolver equações diferenciais específicas. Isso será o objetivo das aulas práticas. O meu objetivo aqui não é tanto de vos ensinar então a resolver equações diferenciais ou a perceber a teórica de equações diferenciais, é muito mais de vos mostrar qual é a lógica que está atrás da teoria das equações diferenciais e porquê que a teoria é apresentada dessa maneira e que os exercícios depois, ao final de contas, são resolvidos da maneira que são nas aulas práticas. Antes de passar ao tema deste vídeo, das equações diferenciais de ordem 2, vamos precisar de revisitar um conceito fundamental da teoria das equações diferenciais que nós já visitamos quando estudamos as equações diferenciais de ordem 1. E esse conceito fundamental é o conceito de linearidade. Nós vimos equações diferenciais de ordem 1, homogéneas. Aqui vou escrevê-la da forma y' mais uma função de x, y igual a 0. Esta equação é uma equação homogénea que eu vou chamar H. E vamos supor que temos duas soluções, y1 e y2, soluções de H. Vamos supor que essas soluções, existe um ponto do domínio real, onde essas soluções são distintas. O que é que isso permite deduzir? Permite deduzir que essas soluções, y1 e y2, se nós considerarmos, por exemplo, o valor que eu vou chamar y1 e o valor y2, aqui, se os valores y1 e y2 são diferentes, então estas soluções y1 e y2 vão ser distintas, e isso implica que qualquer seja x pertencendo a R, nós temos y1 de x, que é diferente de y2 de x. Qual é o resultado que eu estou a utilizar para obter esta implicação? Assumindo que existe um ponto onde elas são diferentes, então todos os valores são diferentes, simplesmente é o teorema de existência e unicidade. Se temos um problema de valor inicial, y' mais AY igual a 0, com y de x0, que é igual a y0, então existe uma única solução que satisfaz esta condição inicial. Logo, ao assumir duas condições, ao assumir que existe um ponto x0 onde a função y1 e a função y2 satisfazem condições iniciais que são diferentes, eu sei que as duas funções vão ser diferentes para todo x pertencendo a R. Logo, isto é o teorema de existência e unicidade. Logo, a pergunta que podemos colocar, e é uma pergunta natural, é se existe uma relação entre y1 e y2 que podemos deduzir da propriedade de serem soluções da mesma equação H. Logo, pergunta, vou escrever aquilo que acabei de dizer, quando isto me deixar escrever. Pergunta,
será que existe uma relação entre y1 e y2 por serem soluções, por serem ambas soluções de H. O primeiro passo para responder a essa pergunta é observar que se existe um x0 tal que a solução y1 de x0 é diferente de zero, então, qualquer seja x, nós vamos ter que y1 de x é diferente de zero. Isto é simplesmente uma consequência do facto que a função constante y de x igual a zero, qualquer seja x, ela é solução do problema de valor inicial y' mais a de y igual a zero, y de x0 igual a zero. Aliás, ela é a solução deste problema de valor inicial, qualquer seja x0. Logo, se nós temos uma solução da equação H que é não nula num ponto, nós sabemos que ela vai ser não nula em todos os pontos. Se acrescentarmos aqui a propriedade que a função y1, solução, vai ser necessariamente contínua, é contínua porque é derivável, podemos deduzir até que a solução y1 daquela equação, sem resolver a equação, aliás, vai ter um sinal constante. Ou é estritamente positiva para todos x, ou é estritamente negativa para todos x. Mas aqui, para responder a esta pergunta, o que eu preciso é simplesmente saber que ela não é nula. Não é a solução nula. Logo, vamos imaginar aqui que y1 não é a solução nula. E vamos olhar outra solução, y2, outra solução qualquer de H. Vamos fazer um pequeno cálculo, que é y2 a dividir por y1. Nós estamos a medir, quando nós estamos a fazer o quociente entre y2 e y1, é simplesmente se eles são proporcionais. Logo, se eu quero perceber o coeficiente de proporcionalidade entre y2 e y1, vai ser uma função de x, eu tenho todo o interesse em derivá-la. Temos aqui a forma da derivada do quociente, y ao quadrado, e em cima vamos ter y2, linha, y1 menos y2, y linha 1. Só que não vamos esquecer que nós estamos a estudar este quociente, é que tanto y1 como y2, eles são soluções da equação H. Esta equação H. Nós vamos ter aqui 1 sobre y ao quadrado, e aqui em cima vamos ter y'2, eu sei que y' vai ser igual a menos a vezes y. Vai ser igual a menos a vezes y2, vezes y1, menos y2, vezes y'1, que é menos a y1. O que é que acontece? Acontece que nós temos menos a y2, y1, mais a y2, y1. E isto é igual a zero. Isso implica o quê? Isso implica que y2 sobre y1 é constante. Ou seja, y2 é igual a uma certa constante de proporcionalidade vezes y1, onde alfa é uma constante, é um número real. Logo, o que nós acabamos de demonstrar
com um cálculo muito simples, é que se nós temos duas soluções da equação H, essa equação linear da primeira ordem, homogénea, então essas duas soluções são necessariamente proporcionais. Isso em prática quer dizer o quê? Quer dizer que se eu considero a equação H, y' mais a, y igual a zero, para descrever o seu conjunto de solução, eu só preciso de encontrar uma solução particular. Então, se eu tenho y1, uma solução de H, vamos precisar de uma solução não nula. Não se esqueçam aqui o argumento, usar o facto que a solução y1 não é a solução nula, a y1 diferente de zero, para qualquer seja x, já agora, mas basta um x. Se y1 é uma solução de H, então o conjunto das soluções da equação H pode ser descrito simplesmente como alfa vezes y1 com alfa pertencente a R. Qualquer solução escreve-se dessa forma. Qualquer solução, até a solução nula, quando alfa é igual a zero, escreve-se dessa forma. Isto podemos escrever da maneira seguinte: R vezes y1. Este conjunto de soluções tem uma certa estrutura algébrica que vocês estudaram em álgebra linear. É o espaço vetorial da dimensão 1. Espaço vetorial de dimensão 1. Ou seja, o conjunto de soluções depende só de um grau de liberdade, que é dado pelo parâmetro alfa. É esse parâmetro alfa, esse grau de liberdade, que vai conseguir gerar o conjunto das soluções todas. A demonstração que o espaço das soluções da equação linear homogénea de ordem 1 é um espaço vetorial de dimensão 1 sobre o corpo dos escalares R. Eu vou usá-la não formalmente. Eu até não aconselho vocês formalizar demasiado. Vocês são alunos de engenharia. Eu vou usá-la para motivar uma interpretação intuitiva desta equação diferencial. Nós estudamos no vídeo passado e que nós voltamos aqui a revisitar. Resolver esta equação significa o quê? Significa determinar a expressão da incógnita y em função de x. Logo, isto, intuitivamente, esta passagem envolve o quê? Envolve passar de uma relação entre a derivada da incógnita, y', a incógnita e a variável, x, já agora o a, não escrevo a dependência da variável, mas o a é uma função de x, a uma relação que, ao final de contas, esta relação só vai envolver y e x. Nesta passagem da equação diferencial à sua solução, há um termo que desapareceu. E o termo que desapareceu é o termo da derivada. Num certo sentido, e aliás isso pode ser formalizado de modo rigoroso, o que nós estamos a fazer aqui é uma integração. Não estamos a fazer duas, só estamos a fazer uma, porque a equação inicial só faz aparecer uma derivada de primeira ordem. E nós sabemos, quando fazemos uma integração,
que vai aparecer uma constante da primitivação. Não, de primitivação ou de integração. Essa constante, que nós determinamos em geral com as condições iniciais, ela pode ser vista, como nós acabamos de ver acima, como um parâmetro a determinar. Um parâmetro. Da solução. Um grau de liberdade. Que é único, aliás, no espaço das soluções desta equação. E formalmente, como é que matematicamente nós descrevemos este conjunto, dizendo que temos um espaço, o conjunto de soluções é igual a um espaço vetorial da dimensão 1. Qual é o objetivo evidente desta interpretação intuitiva? É que quando nós vamos passar a uma equação diferencial que vai envolver, por além da derivada do y, a segunda derivada do y, para passar à sua solução, a uma relação que só envolve y e x, não é de uma integração que eu vou precisar. São duas. Ou seja, vou ter duas constantes de primitivação que vão aparecer. Dois parâmetros para determinar a solução. 2 graus de liberdade, ou seja, um espaço vetorial de dimensão 2. E é isso que nós vamos ver agora. Equações. Equações diferenciais, ordinárias, lineares, de ordem 2. Logo, nós vimos no vídeo passado que essas equações são uma simples generalização das equações de ordem 1. Nós tínhamos estas equações aqui, y' mais a, y. A equação homogénea, ou seja, esta vou chamar H, esta vou chamar E, e, naturalmente, uma equação linear de ordem 2 homogénea, eu vou escrevê-la, y de segunda, mais P de x, y de linha, mais Q de x, y igual a 0, para a equação homogénea e para a equação não homogénea, ou para a equação homogénea associada à equação não homogénea, se quiserem, y é igual a f. H. É. Nós agora passamos ao estudo destas equações. Agora, o que eu quero que vocês percebam da introdução que nós fizemos sobre a equação, esta equação homogénea, é que muito intuitivamente nós somos capazes de descrever os espaços das soluções, no caso de uma equação de ordem 2. É o processo que eu descrevi, que eu acabo de descrever. Vamos ter 2 graus de liberdade. Vamos ter um espaço de soluções que vai ser descrito por um espaço vetorial de dimensão 2. E que eu posso escrever é y1 mais r y2. Obviamente, se eu quero que um espaço descrito desta maneira seja um espaço vetorial de dimensão 2 e não seja um espaço vetorial de dimensão 1, por exemplo, eu quero que as retas, isto são retas, retas são espaços vetoriais de dimensão 1, eu quero que estas retas não sejam colineares. Y1 e Y2 não definem retas. Não definem. Aqui, vocês desculpam. Não
definem retas colineares. Não são os vetores diretores, se quiserem, de retas paralelas. Em álgebra, foi introduzido um termo para descrever a não colinearidade. Como é que se chama em álgebra? Chama-se simplesmente a independência. Independência linear. Notam, no entanto, que no caso que nos interessa, onde nós temos, essencialmente, um espaço de solução que nós queremos ser um plano, se ele é gerado por duas retas que não são lineares, esta coisa aqui é um plano. Essencialmente, o que eu estou a dizer é que y2 sobre y1, subindo que y1 seja diferente de zero, não é uma constante. Se não gostem da não colinearidade ser definida desta maneira, também pode simplesmente dizer que a colinearidade, não sei como é que escreve, colinearidade é igual a proporcionalidade, e a proporcionalidade é simplesmente dizer que y1, y2 sobre y1 é igual a uma certa constante pertencente a R. Que é aquela noção que nós vimos acima. Logo, resumindo, nós queremos, para resolver a equação homogénea, linear homogénea da segunda ordem, esta equação H, nós precisamos de y1 e y2, duas soluções que não são proporcionais. Que não são proporcionais. Ou seja, que não satisfazem isto. Como é que nós vamos resolver esta equação? É o objetivo deste vídeo. Resolução. De H. Normalmente, se vocês viram o primeiro vídeo, vocês sabem que nós sabemos resolver todas as equações da primeira ordem, sejam elas homogéneas ou não. Estas equações lineares da primeira ordem, nós temos um método, que é o método do fator integrante, é um dos métodos possível que pode ser usado, que permite resolvê-las todas. Sabemos resolver. Todas. Logo, provavelmente vocês vão começar este capítulo de equações da segunda ordem, otimistas, quanto à resolução de todas as equações lineares da segunda ordem, homogéneas, pelo menos. E a resposta é não. A resposta é não sabemos. Resolver estas equações, no caso geral. E é talvez num contexto ou num exemplo como este que o teorema de existência e de unicidade tem toda a sua importância,
Porque isto é um caso onde nós não sabemos resolver explicitamente, no caso geral, uma equação. E a única maneira que nós temos de ter acesso a essas soluções é saber que elas existem. E que não há muitas, há só uma. Logo, uma questão, uma pergunta natural de se fazer a esta altura do campeonato é: porquê? Porquê que nós não sabemos resolver estas equações no caso geral? Porquê que não há um método genérico, como no caso das equações de ordem 1, que nos permite resolver as equações lineares de ordem 2? Porquê? E a resposta a mais simples e a mais intuitiva que eu sou capaz de vos dar não deixa de ser relativamente envolvida. Logo, numa primeira leitura ou visualização deste vídeo, eu aconselho vocês a passarem já para a secção seguinte e não ouvirem aquilo que eu vou dizer agora. Pronto, logo um primeiro aviso aos alunos ou aos colegas mais matematicamente inclinados. Esta resposta a negativa, a razão pela qual não sabemos resolver todas as equações diferenciais de ordem 2, lineares, é muito informal. O meu objetivo aqui é de só dar a ideia do problema, de qual é o problema que se coloca para uma generalização do método que foi visto em análise para as equações de ordem 1. E aqui eu vou usar uma notação algébrica, porque, de facto, a razão do porquê não é possível é uma razão que é algébrica. E a notação que eu vou usar é simplesmente uma outra maneira de interpretar as equações diferenciais, que é a partir de operadores lineares. E o operador que eu vou aqui introduzir é uma função que tem argumentos, funções C infinitas, de R para R, para as funções C infinitas de R para R, que se faz uma coisa muito simples, que pega numa função e produz a sua derivada. Se a função é C infinita, a derivada também vai ser C infinita, por definição da derivada, da derivação. Esta operadora, função, quando funções de funções nós chamamos em matemática, em física, aliás, operadores, ele é linear. Ou seja, vocês conhecem todos e todas, a propriedade que a derivada de uma soma é a soma das derivadas. O que eu estou a dizer é que a diferencial, a derivada, o operador D aplicado em y1 e y2 é igual à soma das imagens. Ou seja, a imagem de uma soma é a soma das imagens. A derivada de uma constante vezes uma função é essa constante vezes a derivada da função. D aplicado a lambda y, onde o lambda aqui é um número real, é igual a lambda vezes dy. Isto é, as características de uma aplicação linear. E nós podemos escrever esta equação a partir desta transformação linear. E aqui eu vou considerar uma transformação que eu vou chamar A, que é simplesmente D mais A identidade. Sim, há outra aplicação que nós podemos considerar, a identidade, que vai pegar numa função C infinita e produzir uma função C infinita,
que simplesmente pega na função y e associa a mesma função. Logo, vocês percebem aqui que a de y vai ser d mais a identidade aplicada em y. Isto vai ser d de y mais a vezes y. Sim, d de y mais a vezes y, ou seja, y' mais a vezes y. Logo, esta equação, como é que ela escreve-se? Esta equação, ela escreve simplesmente a de y é igual a zero. E eu aqui esqueci-me de dizer um ponto muito importante, mas que espero será evidente para toda a gente, é que esta aplicação, o que é que ela faz? O a de y. Por além de pegar numa função y e de produzir uma função que é C infinita. Esta aplicação é linear. Ela satisfaz as mesmas propriedades que a diferencial. A imagem de uma soma é a soma das imagens. A imagem de uma constante vezes uma função é a constante vezes a função. A imagem da função. Logo, procurar as funções y, tais que esta aplicação linear aplicada em y é igual a zero. Zero entende-se aqui à função que é identicamente nula, que é x associa zero. Isto é a função zero. É simplesmente estar a estudar o núcleo desta aplicação linear. Ao resolver a equação H, y' mais AY igual a zero, é equivalente simplesmente a determinar o núcleo de A. Ou seja, o que eu estou a dizer simplesmente aqui é que o espaço das soluções desta equação é o núcleo da aplicação. Logo, resolver a equação, determinar o seu conjunto de solução, é essencialmente determinar o núcleo daquela aplicação linear. E o que acontece é que, quando a aplicação é desta forma, aquilo que nós vimos no vídeo das equações de ordem 1 é que nós somos capazes de determinar o núcleo, qualquer seja o coeficiente A. O que é que se passa com uma equação diferencial linear de ordem 2? Qual é a grande diferença? Uma equação de ordem 2, ela vai escrever-se da forma y de segunda mais py mais q y' mais qy igual a zero. Logo, ela vai também expressar-se como o núcleo. O espaço de solução também vai expressar-se como o núcleo de uma certa aplicação linear. Qual é a aplicação linear? Aqui, neste caso, é bastante simples ver. É d quadrado mais pd mais q identidade. Simplesmente, porque quando eu faço a y, vou fazer duas derivadas. Vou fazer d de y. d de y é y' e d de y' vai ser y de segunda, mais p de dy, que é y', mais q de identidade de y, que é y. Como é que eu posso determinar o núcleo desta equação? Uma forma de resolver o núcleo desta equação seria, de uma certa maneira, de fatorizar esta aplicação linear. E fatorizar significaria, por analogia à equação do segundo grau, escrever esta aplicação linear da forma d menos p, não é p, vamos chamar isto de outro nome,
menos R1 identidade, composto com D menos R2 identidade. Porque o produto, também esqueci-me de dizer isso, isto estou a tentar abreviar uma teoria que é relativamente complexa e envolvida. O produto corresponde à composição. Quando eu estou a fazer aqui D ao quadrado, o que eu estou a falar aqui é de composição. Logo, aqui eu estou a considerar a composição como um produto, daí esta ideia de fatorizar uma expressão de grau 2 num produto de duas expressões de grau 1. Pronto. Logo, a metodologia, a ideia de uma resolução geral da equação de ordem 2 seria fatorizar. E o problema é que nós não sabemos fazer isso. Essa fatorização, nós não sabemos fazê-la no caso geral. Uma forma simples de o ver, e eu vou concluir aqui este intervalo de justificação de porque que não há um método geral de resolução das equações de ordem 2, é que o que eu estou a fazer aqui, esta fatorização, ela tem um termo em álgebra linear que chama-se uma diagonalização. Nós estamos a determinar, ao final das contas, os valores próprios do operador A. Nós estamos a tentar descompor o espaço de solução, SH, que é o núcleo deste operador A, como a reunião de dois núcleos. Em álgebra linear, aqui não seria bem uma reunião, seria uma soma de espaços vetoriais, onde este núcleo corresponde à equação y' menos R1y igual a 0 e y' menos R2 igual a 0. Isto é muito aproximado, é só para dar a ideia. É um bocadinho mais complicado do que isto. Logo, estas nós sabemos resolver no caso geral. O problema das equações de ordem 2 é que nós não sabemos decompor os espaços das soluções desta maneira no caso geral. E porquê? Porque nós não sabemos fatorizar este operador diferencial no caso geral. O único caso que nós sabemos resolver, e será visto ao final deste vídeo, é o caso onde o operador diferencial A, ele escreve-se da seguinte forma: AD ao quadrado menos mais PD mais Q, identidade, onde P e Q são constantes reais. Logo, no caso das equações diferenciais da segunda ordem, lineares a coeficientes constantes, nós sabemos fazer essa fatorização. No caso onde estes coeficientes aqui são funções, nós não sabemos. E é por isso que não há método geral de resolução das equações lineares da segunda ordem. Fim do intervalo. Logo, voltando aqui à nossa equação inicial, y de segunda, mais P de x, y', mais Q de x, y igual a 0. O que é que nós sabemos?
Nós sabemos que o espaço-solução é de dimensão 2. Nós sabemos que não é possível, não há método de resolução no caso geral. O que é que nós vamos fazer para poder resolver estas equações? É fazer uma hipótese natural que é simplesmente de supor que conhecemos pelo menos uma das soluções. Uma solução, aliás, que é não nula. E já vimos porquê precisamos que a solução seja não nula. Porquê que isto é uma hipótese natural? É também porque, ao fazer isso, estamos a reduzir a complexidade do problema. Estamos a passar de um problema onde temos 2 graus de liberdade para um só grau de liberdade. E isto é o método, este método de redução da dimensionalidade, método de redução da dimensionalidade, que é um método muito comum, de uso muito comum em engenharia e em física e também em matemática. Qual é a expectativa? A partir desta hipótese de conhecer, de ter pelo menos uma solução, é de passar a um problema cuja complexidade seja semelhante à complexidade que nós vimos para as equações de ordem 1. Cuja a complexidade é semelhante ao caso das equações diferenciais ordinárias de ordem 1. E o que nós vamos ver é que é isso que acontece. É que ao supor que nós temos uma solução y1 de uma equação de ordem 2, y', segunda, mais p, y', mais q, y igual a 0. A determinação de uma outra solução que seja linearmente independente da primeira, que não seja proporcional à primeira, vai ser uma ODE de ordem 1. Eu tenho esta equação, vou repetir mais uma vez a mesma coisa, eu tenho este espaço das soluções, que eu sei que vai escrever-se desta forma, y1 mais r y2, e eu sei que y2 sobre y1 não é constante. Como é que eu modelizo isso muito simplesmente? É dizendo, ok, y2, que é uma função y2 de x sobre a função y1 de x, vai ser igual a uma certa função alfa de x que não é constante. Há uma dependência aqui desta constante. Pronto?
Logo, isso vai conduzir a escrever a solução y2 de x como alfa de x vezes a solução que nós conhecemos, y1 de x. E aqui vamos fazer o cálculo das derivadas. y'2 vai ser alfa' y1 mais alfa y1'. Y de segunda 2 vai ser alfa segunda y1 mais derivada do produto mais alfa' y1' mais a derivada do produto alfa vezes y'1. Alfa' y'1 mais alfa y1 segunda. Isto já agora vai escrever-se alfa segunda y1 mais 2 alfa' y'1 mais alfa y1 segunda. E esta equação, esta solução y2, ela satisfaz necessariamente a equação 2y de segunda mais p y2' mais q y2 igual a 0. Logo, substituindo na equação, a equação H, o que é que ela vai implicar? Ela vai implicar que, então, alfa segunda y1 mais 2 alfa' y'1 mais alfa y1 segunda mais p vezes a primeira derivada, alfa' y1 mais alfa y1' mais q alfa y1 é igual a 0. E aqui, o que é que a gente observa? Observa que aqui temos alfa y1 segunda, aqui temos p vezes alfa y1', aqui temos q vezes alfa y1, ou seja, estes três termos, eles vão juntarem-se em alfa y1 segunda mais p y1' mais q y1. Eu sei que y1 é a solução de H. Logo, isto vai ser 0. Logo, estes termos aqui, eles vão cortar. E eu vou ficar ao final. Aqui está a bloquear. Eu vou ficar ao final com alfa segunda y1 mais 2 alfa' y'1 mais, o último termo vai ser este, p alfa' y1 igual a 0. E eu lembro que aqui y1 é conhecido. Que nós estamos à procura de y2, que é alfa y1. Logo, a nossa incógnita é alfa. E o que nós temos aqui é uma equação, vai escrever-se da forma y1, alfa segunda, mais 2 y'1, mais p y1, alfa' igual a 0. Aqui posso, se quiserem, dividir por y1. Isto vai dar alfa segunda mais 2 y'1 sobre y1 mais p alfa' igual a 0. Eu posso dividir por y1 porque, se lembrarem, ao início eu fiz a hipótese que y1 nunca se anulava. E posso aqui fazer uma pequena mudança de incógnita. Vou chamar esta nova incógnita z, que é igual a alfa'. E esta equação aqui, ela escreve-se na nova incógnita z' mais qualquer coisa que eu vou chamar a de x, z igual a 0. Quando a de x vai ser esta função 2 y'1 de x sobre y1 de x mais p de x, que é uma equação diferencial ordinária de ordem 1, que essa é o C a resolver.
Conclusão. Conclusão. Se eu tenho uma equação diferencial ordinária linear de ordem 2, homogénea, se eu conheço y1, uma solução não nula, então sou capaz de construir, sou capaz de determinar y2 uma solução linearmente independente de y1. Pequena nota. Já perdi. Nota. Uma pergunta natural é dizer, mas o que é que garante? Garante que a solução alfa, a solução alfa daquela equação acima, esta equação, o que é que nos garante que essa solução não seja constante? Ela não seja constante. Bom, para já, alfa' é z, e z é a solução daquela equação que eu escrevi, z' mais o a de x, que é aquela expressão muito complicada, z igual a zero. Logo, dizer que alfa é constante é dizer que z, dizer que alfa é constante é dizer que, eu aqui tenho que ter cuidado na forma como ponho um problema. Sim, dizer que alfa é constante é dizer que alfa, que é uma primitiva de z, é constante. É uma constante c. Mas isso quer dizer que z é igual a um certo cx mais uma constante. Porque a derivada do z vai ser c. Mas o z, que está aqui, ele é suposto ser uma solução desta equação. Logo, o z ele vai satisfazer a derivada de z, que é c, mais a de x, vezes vezes cx mais d é igual a zero. Mas, aliás, há outra simplificação que eu posso fazer, que é que não nos interessa muito se o alfa é constante, o valor desta constante. Nós podemos assumir que o valor desta constante é 1. Isso é simplesmente pelo facto que se y2 é igual a alfa, y1 é uma solução. Se eu multiplicar por uma constante y2, eu vou novamente ter uma solução. Logo, o valor enquanto constante da alfa não é muito importante. Podemos escolher que é igual a 1. Logo, isso vai alterar aqui. Deixa eu pôr aqui, assim. Temos aqui ter 1. Pronto. Qual é a outra simplificação que eu possa fazer? Na verdade, eu não preciso fazer mais simplificações. Basta olhar agora esta expressão.
e tentar perceber se uma função com esta expressão, ela pode ser solução de uma equação diferencial ordinária da primeira ordem, linear. Não, eu estou aqui a tomar as coisas de uma forma um bocadinho demasiado complicadas em relação ao que elas são realmente. Vamos fazer um raciocínio muito mais simples do que este. Aqui apagar. Logo, a maneira mais simples de ver que, de facto, o alfa não é constante é simplesmente porque a equação que nós temos o alfa' que é igual a z, e nós vimos que o z, como eu disse, ele satisfaz uma equação com esta forma da primeira ordem igual a 0. A solução mais simples que este tipo de equação pode ter, nós já resolvemos no primeiro vídeo, vão ser soluções da forma z igual a c exponencial de menos uma primitiva do a. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, no pior dos casos, entre aspas, a função z poderá ser uma constante. Z é constante. No pior dos casos. No pior, entre aspas, dos casos. Mas uma função z constante, ou seja, tal que z' é igual a 0, vai dar sempre uma solução. Ou seja, se o z é constante, isto implica sempre que o alfa' vai ser igual a c, ou seja, o alfa vai ser igual a cx mais uma certa função d. Logo, o alfa, no pior dos casos, ele vai sempre depender de c. Toma atenção que aqui aquilo que eu falo, que eu digo do pior dos casos é informalmente. Esta questão, ao final, aqui vai ser a conclusão. Nós acabamos de ver que, se nós tivermos uma solução da equação H, somos capazes de determinar uma solução y2 que é linearmente independente, que não é proporcional à solução que conhecemos. A questão resta ainda como determinar y1. Como determinar a primeira solução da equação y2 mais q y igual a 0. E volto a repetir, pelas razões que eu expliquei acima, no caso geral nós não sabemos determinar. Em prática, como fazemos, adivinhamos. Por um processo de tentativa e erro. Este é um único método geral para determinar as soluções de uma equação diferencial linear homogénea da segunda ordem. Falta agora tratar do caso das equações não homogéneas, ou seja, este caso, y2 mais p y' mais qy. Agora decidi escrever os y de maneira diferente, igual a uma certa função f de x. E aqui eu vou ser muito breve, vou usar aquilo que nós estudamos no vídeo anterior, esta equação é linear, logo para determinar a solução geral desta equação. O que é que nós fazemos? Nós resolvemos em primeiro a equação homogénea associada e nós determinamos uma solução particular desta equação. Isto é uma consequência da linearidade.
Logo, quais são as hipóteses que nós estamos a fazer aqui? A hipótese é que nós sabemos resolver a equação homogénea associada. Y de segunda mais P, Y' mais Q, Y igual a zero. Ou seja, a solução geral da equação homogénea, sabemos escrevê-la na forma α1, Y1 mais α2, Y2. Onde α1 e α2 são constantes reais. O problema é determinar a solução particular da equação que eu vou chamar E. Determinar a solução, uma solução particular, y de p, da equação E. O método que eu vou agora vos dar, vou-vos expor para determinar essa solução particular, ele é visto nas aulas teóricas de equações diferenciais e também em física usam esse método com esse nome, como o método de variação ou da variação das constantes. Logo, a ideia desse método é essencialmente que nós vamos procurar essa solução particular como numa forma parecida da equação homogénea, só que as constantes que aparecem na equação homogénea, vamos supor que são funções, seja da forma α1 de x, α1 de x, y1, mais α2 de x, y2. O que, em geral, as aulas teóricas não dizem é que não é só a função y que vamos procurar dessa forma. É também a função y' de p. Ou pelo menos de uma forma semelhante. Nós queremos procurar uma solução y de p desta forma e tal que a solução particular, a derivada da solução particular, também vai escrever-se da mesma maneira. Só que desta vez vão aparecer as derivadas das soluções y1 e y2 da equação homogénea associada. Aqui nós estamos a fazer uma hipótese. Nós estamos a fazer duas hipóteses, aliás. Duas hipóteses. Não só que a função particular, que a solução particular escreve-se dessa maneira, mas que a derivada escreve-se da mesma maneira, como a mesma combinação linear, com os mesmos coeficientes, em frente do y1 e do y2, mas a multiplicar pela derivada das soluções y1 e y2 da equação homogénea associada. Uma consequência imediata destas hipóteses é que eu posso calcular a derivada de y de p usando a primeira equação, que está ali acima, e isso vai-me dar que, fazendo a derivada do produto, isso vai-me dar α1 y'1 mais α2 y'2, mas vamos ter termos suplementares, que vão corresponder, por exemplo, à derivada deste produto. A derivada deste produto vai fazer aparecer α'1 y'1 mais este termo, e a derivada deste produto também vai fazer aparecer α'2 y'2. Logo,
Ao dizer que eu procuro a derivada da solução particular desta forma, ou seja, igual a esta parcela da equação, o que eu estou a dizer é que esta parcela da derivada da solução particular é igual a zero. Logo, eu estou aqui a dar uma primeira condição sobre estas funções α1 e α2, que vai ser α'1, y1 mais α'2, y2 é igual a zero. E o que eu quero determinar, mais uma vez, é estas funções. α1, α2, α1 e α2. Logo, aqui só tenho uma equação que envolve estas funções. Vou precisar de outra equação. Mas essa outra equação, eu vou obtê-la simplesmente derivando uma segunda vez a solução particular, α1, y1' mais α2, y2'. Isso vai me dar. Isso vai me dar o quê? Isto vai me dar. Aqui eu quero escrever as coisas numa ordem mais ou menos aceitável, pouco importa. Vai me dar α'1, y'1, para o primeiro termo da derivada. Depois este termo vai me dar também mais α'2, y'2. E depois vou ter os termos restantes das derivadas dos produtos, que vão ser, vou escrever aqui abaixo, α1, y1 segunda, mais α2, y2 segunda. E o que é que nos falta utilizar para concluir? Falta simplesmente utilizar o facto de nós sabemos que y1 e y2 são soluções da equação y segunda mais p, y' mais q, y igual a zero. Logo, quando eu vou calcular, utilizar a condição que me diz que a equação, desculpa, aqui enganei-me, que yp é solução da equação não homogénea. Esta equação não homogénea é y segunda particular p, y' particular mais q, yp é igual ao f, x. O que é que eu vou ter? Vou escrever todos os termos. Então vamos ter α'1 mais y1' mais α'2, y2', e vocês já devem estar a notar que eu estou um bocadinho cansado, mais o termo da derivada, mais p, isto é, já me estou a baralhar, mais este termo, não, sim, mas este termo vou deixar para o fim, este termo vou deixar para o fim, não, vou deixá-lo aqui, vou pô-lo aqui, mais α1, y1 segunda, mais α2, y2 segunda, mais o p do y da derivada do y da solução particular, que é α1, α'1 mais α2, α'2, mais q, α1, y1 mais α2, y2, igual a f. E o que vocês vão observar é o seguinte, é que então este termo e este termo, eles vão juntarem-se em, vou pôr em evidência o α1 e vou ficar com y1 segunda mais p, y1' mais q, y1, que é o c é igual a zero. E quando eu faço a mesma coisa com este termo, da segunda solução da equação homogénea, mais este termo, com este p, mais este termo, com este q, eu vou ter também que isso tudo é igual a zero. Porque y2 também é a solução da equação linear homogénea da segunda ordem.
Logo, isto tudo é zero. O que é que fica? Fica simplesmente que α'1, y1' mais α'2, y1, y'2 é igual a f. E eu tenho duas equações que me permitem determinar α'1 e α'2. Logo o problema, determinar yp igual a α'1, y1 mais α'2, y2 é equivalente a determinar α'1 e α'2 tais que eles sejam solução desta equação, α'1' y1 mais α'2 y2 igual a zero, que era a primeira condição, e a segunda condição, α'1 y' mais α'2 y2' é igual a f. Logo, isto é um sistema de equações lineares a duas incógnitas. As nossas duas incógnitas são α'1 e α'2. E o que é que nós reparamos aqui? É que a matriz do sistema vai ser esta matriz aqui, y1, y2, y'1, y'2. O que acontece é que esta matriz ela é invertível. E por que ela é invertível? É simplesmente uma consequência do facto de que y1 e y2 não são proporcionais. Uma forma, aliás, de verificar que elas não são proporcionais é simplesmente calcular o determinante desse sistema. Seja y1, y2, y'1, y'2. Isto é igual a y1, y2' menos y2, y'. E imaginamos que elas são proporcionais, ou imaginamos que eu quero definir um coeficiente de proporcionalidade destas duas funções, como eu já fiz, y2 sobre y1. Isso quer dizer que eu posso escrever y2 em função de y1. Isto significaria... É um cálculo que nós já fizemos, já vou voltar a explicitá-lo. Se eu derivar isto agora, isto vai me dar que y'2 é igual a α' y1 mais α y', que eu posso substituir aqui, e aqui y2 é igual a α y'. Se vocês fizerem este cálculo simples, substituindo mais uma vez aqui esta expressão, vocês vão ver que isto é igual a... Então agora vou tentar não me enganar. É igual a alfa. Espera. É igual a alfa vezes... Então aqui vou ter alfa y1, y'. A linha, aqui também vou multiplicar por y1. Vai cortar este, vamos ficar com alfa' y1 ao quadrado.
Bom, e eu sei que isto é diferente de zero, porque eu sei que estas duas funções y2 e y1, elas não são proporcionais. E eu sei também que isto é diferente de zero, porque eu sei que a y1, a hipótese que eu fiz sempre desde o início, é diferente de zero. Conclusão, isto é diferente de zero. Determinante é diferente de zero. Esta matriz é invertível e nós sabemos resolver este sistema para obter alfa linha 1 e alfa linha 2. E depois, para ter alfa 1 e alfa 2, basta primitivar. É um método que vocês viram na teórica. Uma coisa que vocês podem ter reparado, isto é uma pequena nota, vou usar esta coisa, nota com... Coisa que vocês podem ter reparado é que até agora eu não falei de Wronskiano. Até agora eu não falei de métodos de redução da ordem, não falei do teorema de Abel, não falei de nada dessas coisas. Porquê? Simplesmente porque, para explicar como é que se resolve uma equação linear da segunda ordem, não é preciso falar dessas coisas. Por exemplo, a noção de Wronskiano, o que é que o determinante Wronskiano, que nós acabamos de ver, aquela expressão que eu acabo de escrever, y1, y2, y'2, é o Wronskiano. O que é que o Wronskiano mede? É simplesmente a proporcionalidade de y1 sobre y2, ou y2 sobre y1. Se estas duas funções elas são proporcionais, colineares, então o Wronskiano vai ser zero. Se elas não forem proporcionais, o Wronskiano vai ser diferente de zero. Aquilo que nós sabemos, o método, pelo nome do método da redução da ordem, nós vimos, sem dar o nome, quando nós resolvemos a equação ômega homogénea, mais uma vez, é o que ele faz. Se nós temos uma solução y, procurarmos uma solução y2 da forma alfa y1, é isso, fazer a redução da ordem. Mas eu penso que é um bocadinho mais natural, pelo menos, ou intuitivo, dizer que se nós fazermos isso, é justamente porque nós estamos à procura de uma solução y2 que é linearmente independente de y1. Ou seja, y2, isto é uma função. y2 não é proporcional a y1. E porquê que nós estamos à procura do y2 que não seja proporcional a y1? Porque nós sabemos que o espaço de solução desta equação é de dimensão 2. É um plano. Logo, se nós temos um vetor gerador deste plano, para obter geradores do plano, eu só preciso de um vetor y2 que não seja colinear a y1. Logo, o que nós estamos a fazer, ao procurar y2 da forma alfa vezes y1, tudo bem, pode chamar-se o método da redução da ordem, mas é sobretudo procurar uma solução que seja linearmente independente de y. Por isso que eu não falo do Wronskiano, nem falo do método de redução da ordem, porque julgo, pelo menos na minha abordagem, e não me quero aqui substituir a teórica, que não é necessário, para compreender a resolução, os métodos de resolução destas equações, de falar desses métodos. É o que nós estamos a fazer. Por além do facto, como alguns dos meus alunos me terão ouvido dizer, estas duas coisas, o teorema de Abel e o método de redução da ordem, é a mesma coisa. E porquê que são a mesma coisa? Volto a repetir, porque o Wronskiano mede a proporcionalidade entre y1 e y2, e que o método da redução da ordem, ele usa essa não proporcionalidade para determinar outra solução. Logo, o meu objetivo
neste vídeo é que vocês entendam isso. Nada mais. Sendo isso dito, vamos passar agora ao caso talvez mais importante deste vídeo, que são o caso das equações com coeficientes constantes. Y de segunda, que eu vou escrever desta maneira, aliás, já vão perceber porquê, mais B, Y', mais C, Y igual a zero, onde A, B e C são coeficientes constantes, ou seja, são constantes. Constantes. Ok, esta equação, vamos novamente chamá-la H, e nós vamos depois estudar a equação, muito brevemente, aliás, a equação não homogénea, mas aqui o método de resolução, vão perceber, pelo menos é bastante natural e é bastante intuitivo. Soluções. Mais uma vez, o que nós sabemos sobre as soluções é que a dimensão é 2. Logo, o que nós precisamos é determinar duas soluções, y1 e y2, que sejam linearmente independentes. Que não sejam colinear, ou se preferirem, que não sejam proporcional. Determinar estas soluções, neste caso é muito simples. Passa pela observação seguinte, é que nós temos um candidato natural para essas soluções, que são estas funções, y igual a exponencial de r de x. Simplesmente, por causa das propriedades da exponencial, y' vai ser r exponencial de rx, y de segunda vai ser r ao quadrado exponencial de rx, e quando nós substituímos na equação, é óbvio que vamos poder pôr em evidência o r de x, a exponencial da rx, e vamos ter a r ao quadrado mais b r, corresponde à derivada, mais c é igual a zero, qualquer seja x. Em particular, a exponencial é diferente de zero, logo isso quer dizer que o r, o coeficiente que aparece aqui em frente do x, na exponencial, ele é a solução de uma equação algébrica muito simples, uma equação de ordem 2. Y, solução da equação H, é equivalente a R, solução Y com esta expressão, de A R quadrado mais BR mais C igual a zero. E acontece que, nesse caso preciso, eu sei resolver esta equação de segundo grau. Eu tenho, essencialmente, três casos possíveis. Raízes. Três casos. Três casos possíveis. Consoante o b ao quadrado menos 4ac, eu levo aqui, se quiserem, a forma resolvente, menos b raiz de b2 ao quadrado menos 4ac sobre 2a, é a forma resolvente. Consoante o b2 ao quadrado menos 4ac é estritamente positivo, esse é o nosso primeiro caso. Nós sabemos que vamos ter duas raízes reais, mais ou menos isto, R1 diferente de R2, duas raízes. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que isso significa que a função y1, que é igual a E de R1x, e a função y2, que é igual a E de R2x, são duas soluções de H. E, por além disso, espero que seja óbvio para toda a gente que são linearmente independentes. Eu não preciso do Wronskiano para dizer que estas duas exponenciais, elas não são proporcionais uma à outra. Porque como R1 é diferente de R2,
quando eu faço o quociente de y2 por y1, o que eu vou ter é uma exponencial de R2 menos R1, x. E esta cena aqui é diferente de zero. Logo, esta cena aqui ela é diferente de constante. Logo, elas são linearmente independentes. E como eu sei que o espaço de solução é de dimensão 2, o que eu tenho é que as soluções desta equação, elas vão ser da forma α1 é de R1x mais α2 é de R2x. Com α1 e α2 constantes. Primeiro caso, resolvido. Segundo caso. Logo, o segundo caso, eu vou assumir que eu tenho duas raízes complexas, que é o caso onde B2 menos 4AC vai ser estritamente negativo. Logo, vocês sabem, espero que sim, que isto vai corresponder a uma raiz Z1 que vai escrever-se alfa mais I beta, e a uma raiz Z2 que vai escrever-se alfa menos I beta, onde alfa e beta são reais, e onde, na verdade, Z2 é o conjugado complexo de Z1. Isso vai me dar, de facto, duas soluções. Y1, que é igual a Z1x, mais Y2, que é igual a Z2x. O problema aqui é que, se olhar, por exemplo, Y1 é de Z1x, ou seja, vai ser E de alfa mais I beta x, vai ser E de alfa x, mais E de I beta x. E se vocês saberem um bocadinho de análise complexa, isso vai dar exponencial de alfa x, cosseno de beta x, mais I seno de beta x. Em particular, isto vai ser uma função com valores em C. Mesma coisa com y2. Y2 eu vou ter E de Z2x, isto vai dar E de alfa x, cosseno de beta x, mais I seno de beta menos I seno de beta x. E eu quero soluções y1 e y2 linearmente independentes, mas que tenham valores em R. Bom, aqui, e que sejam solução da equação. Logo aqui, eu não vou insistir muito, mas nós sabemos que esta equação, y de segunda mais b, y' mais c, y igual a 0, ela é linear. Logo, eu sei, por exemplo, que y1 mais y2 vai ser uma solução. Se y1 e y2 são soluções, y1 mais y2 são soluções. y1 mais y2 sobre 2 são soluções. Ou seja, isto vai me dar E de alfa x, que é essencialmente a parte real de y1. Porque o y2 é também o conjugado de y1, já agora. Podemos observar isto. Cosseno de beta x. E, da mesma maneira, utilizando novamente a linearidade, eu sei que y1 menos y2 sobre 2i, que ou seja, isto é a parte real de y1, que é igual a E de alfa x seno de bx, que é igual à parte imaginária de y1, também é solução de H. Por causa, mais uma vez, da linearidade de H. Conclusão, eu tenho duas soluções que eu vou chamar y1 é de alfa x, cosseno de beta x, y2 é de alfa x, seno de beta x, que são duas soluções da equação. Por que é que estas soluções são linearmente independentes? Precisamos de calcular o Wronskiano? Não precisamos de calcular o Wronskiano. Basta fazer o quociente das duas. E, aliás, o quociente das duas, neste caso, vai ser tangente de beta x. E nós sabemos que a tangente não é uma função constante.
Resta o último caso, que é o caso onde B2 menos 4AC é igual a 0. E se eu aqui for ver a fórmula resolvente, eu escrevi acima, B2 menos 4AC sobre 2A. Quando B2 menos 4AC é igual a 0, isto corresponde a R é igual a menos B sobre 2A. Corresponde ao caso onde nós temos uma raiz real dupla. Pronto. Logo, isso vai nos dar uma solução da equação que é da forma E de Rx. Eu lembro que o R é igual a isto. Logo, isto é um bocadinho aborrecido, porque tanto no caso 1 das duas raízes reais distintas, como no caso 2 das duas raízes complexas conjugadas, nós tínhamos, ou fomos capazes de produzir, duas soluções que eram linearmente independentes. E agora, no caso 3, nós só temos uma raiz à equação H. À equação característica. E só vai nos dar uma raiz desta equação. A, y segunda, mais B, y' mais C, y igual a 0. Logo, isso é muito aborrecido. Porque nós sabemos que quando nós temos uma raiz de uma equação da segunda ordem homogénea, nós não sabemos determinar outra que seja linearmente independente. Obviamente que não. Obviamente que sim. Sabemos determinar outra que seja linearmente independente, que é simplesmente procurá-la na forma alfa de x vezes y1. Ou seja, procurar uma solução y2 que não seja proporcional a y1. Ou seja, da forma alfa de x é de Rx. E eu quero que y2 seja a solução de H. Ou tudo o que eu preciso agora de fazer é de substituir as derivadas de y2 na equação de H e de ver a equação que isso vai me dar, a condição que a alfa vai ter que verificar. Logo, y2' vai ser exponencial de Rx alfa' mais R alfa. Y2 segunda vai ser exponencial de Rx alfa segunda mais R alfa' mais R alfa' mais R ao quadrado alfa. E eu aqui, se vocês perguntarem, mas professor, porquê que deriva tão rapidamente estas expressões? Eu respondo, meus caros alunos, meus queridos alunos, aliás, eu respondo rapidamente a estas derivações, porque eu sei que isto é muito importante. E é isto que eu vou usar constantemente para calcular derivadas que envolvem o produto de uma exponencial vezes uma função. Logo, uma vez que eu tenho isto, basta só substituir na equação H, e isto vai-me dar A. Aliás, isso vai-me dar uma coisa que eu já sei. Vou pôr o exponencial de Rx em evidência. Ou seja, vai-me dar A, alfa segunda, mais 2, R, alfa', mais R ao quadrado alfa, mais B, alfa', mais R alfa, mais C, alfa. E acontece aqui que eu sei que o R ele é a raiz desta equação. AR ao quadrado mais BR mais C igual a 0. Logo, R ao quadrado vezes alfa vezes A, R vezes alfa vezes B, C alfa. Isto é essencialmente a equação que está acima, vezes alfa. Isto tudo vai dar 0. O que é que fica? Fica, isto tudo é igual a 0 pela equação. O que é que fica? Vai ficar A alfa segunda
mais alfa' aqui, dois termos, com 2AR mais B, igual a 0. O que é que acontece aqui? Acontece que eu sei que R é menos B sobre 2A, porque é a raiz dupla daquele polinómio. Consequentemente, eu sei que isto é igual a 0. O A é obviamente diferente de 0, senão a equação não seria de ordem 2. Isto vai nos dar alfa², que é igual a 0. Que eu deixo vocês verificarem, vai nos dar que alfa é igual a AX mais B. E como, mais uma vez, o A não é muito importante, o B também posso descartá-lo, porque o B vai corresponder a um fator de proporcionalidade com Y1. Alfa igual a X. Funciona. Isso quer dizer que Y2 igual a X vezes exponencial Rx. É a solução. E a solução linearmente independente. O quociente de Y2 com Y1 não é uma constante. É X. X não é constante. X varia. Logo com este pequeno estudo, nós acabamos de resolver a equação homogénea linear de ordem 2 a coeficientes constantes. Estamos quase no fim. E aqui eu vou concluir. Não vou fazer uma conclusão muito inspirada, mas vai ser uma conclusão um bocadinho mais eficaz do que uma conclusão inspirada. O que é que faltaria tratar agora? Faltaria tratar o caso A, Y² mais B, Y' mais C, Y igual a uma certa função f de x. Ou seja, o caso não homogéneo. E aqui isto é relativo ao A e ao BC constante. Isto é o caso de uma equação a coeficientes constantes. Eu não vou tratar esse caso, simplesmente porque nós acabamos de ver um método que permite resolver este caso, no caso geral, desde que A, B e C sejam constantes. Porquê? Porque nós sabemos resolver a equação homogénea. Nós acabamos de ver acima como é que a homogénea se resolve, como é que eu determino Y1 e Y2 soluções linearmente independentes da equação H. E eu sei, aplicando o método da variação da constante, como é que se resolve esta equação. O que eu vou agora resolver, é um caso um bocadinho mais específico, é o caso onde temos uma equação deste tipo, Y² mais B, Y' mais CY, onde a função f de x tem uma forma, uma expressão específica. Vai escrever-se de maneira, da forma P de x vezes exponencial de R de x, onde P é um polinómio. Ou seja, um polinómio vai ser uma expressão desta forma. A0 mais A1x, mais A2x², etc., mais ANxn. Aliás, aqui o grau de P é n, o que corresponde a assumir que este coeficiente é diferente de 0. Logo, vocês vão ver na teórica e nos exercícios, e em muitos exercícios, resoluções de equações que têm exatamente esta forma. A y² igual a um polinómio vezes uma exponencial. Eu não vou justificar a solução que eu agora vou dar, vou simplesmente atirar-vos à cara a resposta. E a razão, a justificação que eu dou para isso não é matemática, é simplesmente porque não me apetece fazer esta discussão. Porque a resolução matemática
mesmo que intuitiva, deste tipo de equações, ele envolve falar de uma coisa que eu não quero falar aqui, que são equações de ordem superior a 2. Continuariam a ser equações lineares a coeficiente constantes, mas seriam equações de ordem superior a 2, estritamente superior a 2. E equações de ordem estritamente superior a 2, elas vão também envolverem polinómios característicos. Só que desta vez os polinómios característicos vão ser de grau estritamente superior a 2. E nós, vocês, nós não sabemos resolver, no caso geral, equações de ordem 3, de ordem 4, etc. Quer dizer, até a ordem 4, supostamente, saberíamos. Mas são formas resolventes que são extremamente complicadas. A partir da ordem 5, não sabemos. Não existem essas formas resolventes. Mas isso seria tema para uma discussão, uma outra discussão bastante envolvida matematicamente. Aliás, posso fazer a publicidade sobre isso. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre exatamente essa questão. Porquê que não somos capazes de resolver equações de ordem superior ou igual a 5 por radicais, a partir de uma forma resolvente? Veremos. Logo, essencialmente para dizer o que eu vou simplesmente vos dar a solução, a receita. E dado, na minha opinião, o campo de aplicações destas equações muito reduzido à física e à engenharia, eu penso que aqui justifica-se totalmente vos dar simplesmente a receita. Logo, há 3 casos, essencialmente. R não é raiz de A R quadrado. Vamos escrever isto de outra maneira. AX quadrado mais BX mais C igual a 0. Logo, R não é raiz do polinómio característico desta equação. Isto é o polinómio característico. Se o R não for raiz do polinómio característico, vocês vão procurar uma solução YP da forma Q de x exponencial de R de x, onde o grau de Q é igual ao grau de P. É igual a N. O segundo caso é quando R é raiz simples do polinómio característico. AX quadrado mais BX mais C igual a 0. Nesse caso, vocês vão procurar YP na forma X, Q de x é de Rx. Não me perguntam porquê. O terceiro caso é quando R é raiz dupla do polinómio característico AX quadrado mais BX mais C igual a 0. E neste caso, vocês vão procurar x quadrado, a solução particular da forma x quadrado Q de x é de Rx. Tem que ter atenção num ponto, aqui que eu não estou a mencionar nesta resolução, e que é que o R, pelo menos nestes 2 casos, o R pode ser complexo. O caso do R complexo, ele corresponde, essencialmente, a um exponencial de Rx, que nós vamos ver, do qual vamos ver ou a parte real, cosseno, se chamar R, alfa mais I beta, cosseno de... não é isto que eu queria dizer. A parte real é de alfa x, cosseno de beta x, ou é de alfa x, a parte imaginária, seno de beta x. Logo, em vez, quando vocês tiverem um R que é uma raiz, que não é uma raiz
se vocês têm um E de Rx onde aparece este tipo de expressão, isto é porque é relacionado a uma raiz complexa. Ok? Mesma coisa aqui, quando é uma raiz simples. Ou seja, aqui em vez de ter a exponencial de Rx, vocês vão ter a exponencial de alfa x cosseno de beta x, ou é de alfa x seno de beta x. Pronto. É a única coisa que eu tenho a dizer aqui. E é tudo. Vou ficar por aqui, caso necessário, e eu penso que não vai ser, mas eu posso fazer alguns vídeos suplementares. Eu voltarei a falar de temas mais específicos sobre estas equações de ordem 2. Mas, de resto, eu acho que isto é o mínimo teórico necessário que vocês precisam de saber sobre equações diferenciais lineares de ordem 2. Bons estudos!